Sabe aquela picada de carrapato que às vezes a gente nem dá muita bola? Pois é, para cães, gatos e até para nós humanos, ela pode esconder um perigo totalmente invisível. Hoje a gente vai usar estes slides para mergulhar fundo no que é a famosa doença do carrapato, entender o que ela é de verdade e por que se prevenir é algo crucial para todo mundo. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o que é a doença do carrapato. Depois, a gente foca nos cães, que são o principal alvo. Na sequência, vamos ver como ela se manifesta nos gatos. Daí, partimos para diagnóstico e tratamento e, para fechar, vamos descobrir o risco que ela também representa para os humanos. Bora lá? Então, vamos direto ao ponto, né? Uma pergunta que todo mundo que tem bicho de estimação já deve ter se feito pelo menos uma vez. Afinal, o que é essa tal de doença do carrapato? A gente ouve falar bastante, mas o que tem por trás desse nome? Os detalhes são super importantes. Então, para começar a entender, vamos dar uma olhada nesse invasor invisível. Porque, olha, o problema de verdade não é o carrapato em si, aquele que a gente consegue ver. O perigo real está no que ele carrega, uma ameaça que é microscópica, silenciosa e que pode sim fazer um estrago danado. O nome técnico da doença é Ehrlichiose. E aqui está o ponto-chave. Não é o carrapato que causa a doença. É uma bactéria que vive dentro dele, chamada Ehrlichia. Pensa no carrapato como se fosse um mensageiro do mal. Ele só transporta a bactéria e a injeta direto no sangue de quem ele pica. Beleza, então já sabemos que o culpado é uma bactéria. Agora, quem é o alvo preferido dela? Geralmente, os cães. Vamos ver agora por que eles são as vítimas mais comuns e o que essa doença faz dentro do corpo deles. Olha, para um cachorro, a erliquiose é tipo uma guerra civil dentro do próprio corpo. É sério, a bactéria faz o sistema de defesa do animal ficar maluco, entrar em pânico mesmo. E aí ele começa a mandar células de ataque, os plasmócitos, para tudo quanto é lado. Só que, em vez de ajudar, essas células acabam atacando e danificando órgãos super importantes como os rins, o baço e, em casos graves, até o cérebro. E essa citação aqui da nossa fonte resume essa bagunça toda de um jeito bem técnico. Infiltrado celular plasmocitário. Parece complicado, né? Mas é só o jeito científico de dizer exatamente isso. As próprias células de defesa do cachorro estão invadindo os tecidos dele. E essa é a marca registrada da doença nos cães. E agora, olha isso de perto. Aqui, a gente vê o inimigo em plena ação. Essa manchinha mais escura dentro da célula sanguínea, isso é a bactéria. Na verdade, é uma colônia inteira delas, que os cientistas chamam de mórula. O que ela faz é inacreditável. Ela basicamente sequestra a célula de defesa do animal e a transforma numa fábrica para produzir mais e mais bactérias. É uma estratégia de invasão, nossa, genial e ao mesmo tempo assustadora. Ok, falamos bastante dos cachorros, mas e os gatos? Por muito tempo, a galera achava que eles eram meio que imunes, sabe? Mais resistentes. Mas hoje já se sabe que não é bem assim. Eles pegam a doença também, só que o jeito que ela aparece neles é bem diferente. Para se ter uma ideia, a doença em gatos só foi descrita lá pela metade dos anos 80. É algo bem recente se a gente parar para pensar. E desde essa época tem sido um verdadeiro quebra-cabeça para os veterinários. Por quê? Porque os sinais nos gatos não são nada óbvios como nos cães. E aqui a gente consegue ver essa diferença bem clara. No cachorro, a coisa é mais escandalosa, com inflamação grave nos órgãos. Já no gato, os sinais são muito mais discretos. Pensa bem, febre, não querer comer, quantos problemas não podem causar isso, né? É por isso que diagnosticar em gatos é um desafio gigantesco. E é exatamente por isso que o exame de sangue se torna a peça-chave. É ali que os veterinários vão agir como detetives, procurando pistas bem específicas. Tipo uma queda brusca nas principais células do sangue. São esses marcadores invisíveis que ajudam a montar o quebra-cabeça e a confirmar a infecção por Ehrlichia nos gatos. Bom, já entendemos o problema. Agora, como a gente luta contra ele? Chegou a hora do contra-ataque. Vamos ver como é feito o diagnóstico e, claro, o tratamento contra essa bactéria. Para ter 100% de certeza, não tem jeito, tem que achar a bactéria. O diagnóstico que bate o martelo é aquele em que se consegue enxergar no microscópio aquelas colônias, as mórulas que a gente viu na foto ali, numa amostra de sangue do animal. Só que achar a bactéria não é tão fácil assim. Ela é uma mestra do esconde-esconde. Como a gente vê aqui, ela pode se abrigar em diferentes tipos de células de defesa. Então, para achar danada no microscópio, precisa de um olho muito treinado, porque às vezes tem pouquíssimas delas circulando no sangue. Mas uma vez que o diagnóstico é confirmado, aí vem a boa notícia.
Existe sim um arsenal de medicamentos bem eficaz. A linha de frente do tratamento geralmente são os antibióticos da família das tetraciclinas, sendo que a doxiciclina é a mais famosa. E além dela, tem outros remédios bem potentes que ajudam a combater a infecção. E o quão eficazes são esses tratamentos? Dá uma olhada nesse número. Um desses medicamentos, o dipropionato de imidocarb, segundo as nossas fontes, chega a ter uma taxa de sucesso de 93% na recuperação dos cães, e isso com uma única aplicação. É um número que dá um alívio, né? Mostra que, se a doença for descoberta a tempo, a chance de cura é muito, muito alta. Ok, a gente falou de cães, de gatos, de tratamento, mas agora a gente chega na parte final, e é uma parte que talvez mude a perspectiva sobre essa doença. Porque a erliquiose, ela não é um problema só dos bichos. É isso mesmo, a história não para nos animais de estimação. Essa é uma virada importante na nossa conversa, porque a bactéria Ehrlichia também tem um capítulo dedicado aos seres humanos, e é fundamental que todo mundo saiba disso. O nome técnico para isso é zoonose, ou seja, uma doença que pode passar dos animais para os humanos. E aqui, atenção é o ponto mais importante. Isso não significa que alguém vai pegar a doença abraçando o cachorro ou o gato doente. Não é assim que funciona. Significa que o mesmo vetor, o carrapato infectado que pica os animais, também pode picar a gente e transmitir a bactéria. E olha que interessante, o conhecimento sobre a erliquiose humana é mais novo ainda. A primeira identificação foi lá em 1956, mas ela só começou a chamar mais atenção mesmo no final dos anos 80. Isso mostra como a nossa ciência sobre essas doenças que vêm de vetores, como o carrapato, não para de evoluir. E em humanos? Bom, os sintomas são aqueles que a gente pode confundir fácil com uma gripe bem forte. Febre, um cansaço que não passa, falta de apetite. Mas, vou repetir, porque isso é crucial. O risco não é o contato com o pet doente. O perigo de verdade mora no ambiente que a gente divide com eles. O quintal de casa, a pracinha, o parque. Onde tem carrapato, tem risco para todo mundo. Então a grande lição que fica é que se preocupar com carrapato não é só uma questão de saúde animal, é uma questão de saúde pública. Proteger nossos bichos vai muito além, é proteger a nós mesmos, nossa família, nossa comunidade. Cuidar deles é, no fim das contas, cuidar da gente também. E para fechar, fica essa reflexão. Esses bichinhos minúsculos, os carrapatos, eles tecem uma rede invisível de risco que conecta tudo, a mata, os nossos pets dentro de casa e a gente. A pergunta final é, sabendo dessa conexão tão íntima, será que a gente está prestando a atenção que deveria? Fica aí o pensamento.